Vigiar e Punir é uma obra seminal do filósofo e historiador francês Michel Foucault, que propõe uma reavaliação profunda dos mecanismos de punição e controle social através dos tempos. Publicado originalmente em 1975, o livro traça uma análise histórica do sistema penal, desde os espetáculos públicos de punição corporal até a instituição moderna da prisão. Foucault questiona os fundamentos do poder disciplinar, que em vez de se apoiar no exemplo violento de execuções e torturas, se molda numa lógica de vigilância e normalização dos indivíduos. A obra não só denuncia as transformações do sistema punitivo, mas também reflete sobre a maneira como a sociedade contemporânea internalizou formas sutis de controle e disciplina. Ao examinar a transição dos métodos brutais de punição para uma administração civilizada e, ao mesmo tempo, permeada de vigilância, Foucault instiga o leitor a repensar conceitos como liberdade, poder e a própria subjetividade. Foucault inicia a narrativa remontando aos tempos em que o corpo era o centro do espetáculo punitivo. O livro abre com a exposição da execução de Robert-François Damiens, cujo castigo público evidencia a violência e o caráter quase ritualístico das punições medievais e pré-modernos. Esse episódio serve como ponto de partida para demonstrar a transição histórica. Enquanto no passado, o poder se manifestava de forma espetacular e violenta, a modernidade o exerce de maneira mais sutil, enraizada na vigilância constante dos indivíduos. À medida que a narrativa avança, o autor descreve como a sociedade passou a privilegiar métodos de controle que não dependiam da brutalidade física evidente. Com o advento da sociedade moderna, o castigo foi internalizado por meio da disciplina. Instituições como escolas, hospitais, fábricas e principalmente prisões passaram a funcionar como mecanismos de normalização, produzindo corpos dóceis e obedientes. Foucault utiliza a metáfora do panóptico, idealizada por Jeremy Bentham, para ilustrar o novo paradigma de vigilância, uma estrutura em que o observador, mesmo que invisível, mantém uma presença constante que induz a autorregulação dos indivíduos. O autor detalha como esse processo de disciplinarização foi incorporado em diversas esferas sociais. O sistema penal, que inicialmente se fixava na visibilidade e no terror, foi substituído por procedimentos que visavam a reintegração do condenado ao convívio social. Contudo, essa reintegração se dava sob a condição de conformidade com normas pré-estabelecidas, impondo uma rotina de vigilância e controle que se estendia para além dos limites do cárcere. Ao longo do livro, Foucault discute a transformação do olhar e da punição. A punição, antes um espetáculo para reafirmar o poder soberano, passa a ser um instrumento de controle psicológico e social. A transição marcada pela imposição de regras e a constante inspeção dos comportamentos evidencia uma nova lógica de poder, que se instala de forma difusa e capilar, onde todos os espaços se tornam potenciais locais de disciplina. Outro ponto central é a análise das instituições modernas e sua relação com a produção do saber-poder. Foucault argumenta que o saber, construído através de práticas de observação e registro, legitima e perpetua relações de dominação. Essa produção de conhecimentos possibilitou a criação de técnicas e procedimentos que visam moldar os comportamentos individuais e coletivos, transformando o sistema penal numa engrenagem que opera tanto no campo jurídico quanto no social. Em síntese, o relato de Foucault traça um panorama da evolução do poder punitivo, enfatizando que a mudança não ocorreu somente na forma da punição, mas também em suas funções e efeitos sobre o sujeito moderno. Cada capítulo do livro se desdobra em uma análise minuciosa das transformações históricas e das implicações filosóficas do controle social, propondo um olhar crítico sobre como as sociedades contemporâneas internalizaram as práticas de vigilância. A abordagem crítica de Foucault em Vigiar e Punir é, sem dúvida, uma de suas contribuições mais significativas. O autor demonstra mestria ao articular a crítica das instituições modernas e revelar as contradições existentes na aparente civilização do sistema penal. Sua análise vai além dos eventos históricos para adentrar na essência do poder, evidenciando como as práticas de vigilância estão intimamente ligadas à produção dos sujeitos e à conformação social. Um dos pontos
fortes da obra reside na habilidade de Foucault em conectar eventos narrativos históricos a reflexões teóricas profundas. Por exemplo, a transição do castigo corporal para a disciplina institucionalizada não é apresentada apenas como uma mudança de método, mas como uma reconfiguração do próprio conceito de punição e de sociedade. Nesse sentido, o autor sublinha que os mecanismos de poder não desapareceram com a modernização. Eles foram simplesmente reestruturados e internalizados. Contudo, a densidade teórica e a metodologia analítica de Foucault podem representar um desafio para leitores que não estejam familiarizados com os debates filosóficos e históricos. O autor exige do leitor um esforço interpretativo para desvendar conceitos complexos, como o saber-poder e a lógica do panóptico. Essa complexidade, entretanto, também é vista como uma riqueza, pois possibilita uma leitura multifacetada e abre caminho para múltiplas interpretações sobre os modos de controle social. No que tange ao estilo de escrita, Foucault utiliza uma prosa densa e erudita, intercalada por descrições detalhadas de episódios históricos e análises teóricas. Esse estilo exige uma leitura atenta e reflexiva, o que pode ser tanto um atrativo para acadêmicos e estudiosos, quanto uma barreira para o público leigo. A clareza argumentativa, entretanto, compensa em grande parte essa densidade, permitindo que os conceitos sejam fundamentados e a crítica social se torne evidente ao longo da narrativa. A obra também se destaca por sua capacidade de provocar reflexões sobre os mecanismos de controle que permeiam as sociedades modernas. Ao demonstrar que as instituições, longe de serem apenas estruturas neutras, são impregnadas de relações de poder, Foucault desafia o leitor a repensar suas próprias experiências de vigilância e disciplina no cotidiano. Essa abordagem crítica é ampliada pela ênfase nos efeitos psicológicos da vigilância e na maneira como o controle se estende para além do ambiente prisional, influenciando escolas, hospitais e diversas outras esferas da vida social. No aspecto formal, Vigiar e Punir se caracteriza pela divisão clara em capítulos que, embora muitas vezes se sobreponham em temas e reflexões, possibilitam uma abordagem gradual e aprofundada do objeto de estudo. Cada seção do livro trabalha de modo interligado, partindo de eventos históricos emblemáticos para a elaboração de teorias sobre o funcionamento do poder e da disciplina. Esteticamente, a obra é marcada por uma escrita erudita e analítica, em que o rigor metodológico se alia a uma narrativa que procura reconstruir os contornos do passado de maneira quase pictórica. Essa fusão entre análise teórica e descrição histórica cria um efeito de imersão, permitindo ao leitor visualizar os ambientes nos quais os processos de vigilância e punição se desenvolviam. A alternância entre relatos históricos e reflexões abstratas fortalece a argumentação e ressalta a continuidade entre o passado violento e a modernidade aparentemente civilizada. Os acontecimentos narrados, desde as execuções públicas até a institucionalização da prisão, são abordados com um olhar crítico, que desvela as contradições inerentes aos sistemas de poder. Foucault evidencia que, embora a sociedade tenha adotado formas de punição menos ostensivas, o controle e a opressão permanecem presentes de forma mais sutil e insidiosa. Essa dicotomia entre o espetáculo da punição antiga e a invisibilidade do controle moderno é uma das principais teses do autor e permeia toda a obra, influenciando tanto a forma como o argumento é estruturado, quanto o impacto que ele causa no leitor. Ao fundamentar seu julgamento em evidências históricas e teóricas, Foucault consegue demonstrar como as transformações das técnicas punitivas influenciaram a própria constituição social. A análise do panóptico, por exemplo, revela não apenas um modelo arquitetônico, mas uma metáfora poderosa para o funcionamento dos mecanismos de vigilância na sociedade contemporânea. Essa analogia torna-se um recurso metodológico que vincula a forma, a estrutura do espaço de vigilância, ao conteúdo, o processo de internalização do poder, enriquecendo a leitura com uma dimensão crítica que transcende o tempo e o espaço. Em síntese, Vigiar e Punir não se limita a descrever uma evolução histórica das práticas punitivas. Ele se propõe a demonstrar como essas práticas estão intrinsecamente ligadas à formação e manutenção de estruturas de poder. A forma como Foucault articula os eventos narrativos com os conceitos teóricos não só intensifica a análise, mas também amplia a compreensão acerca das implicações éticas e políticas de um sistema que, sob o manto da modernidade, continua a exercer um controle quase absoluto sobre os indivíduos.
A obra de Michel Foucault se impõe como uma leitura indispensável para quem deseja entender a complexidade dos mecanismos de poder e as sutilezas do controle social. Ao demonstrar a transição de um modelo de punição espetacular para uma disciplina difusa, o autor não só evidencia a evolução dos sistemas de controle, mas também ressalta o perigo da normalização e da vigilância incessante, presente em diversas instituições da sociedade moderna. Com uma escrita densa e erudita, Vigiar e Punir desafia o leitor a abandonar as aparências de progresso que acompanham a modernidade para reconhecer os remanescentes, por vezes ocultos, da opressão. A crítica de Foucault vai além do mero registro histórico, convidando a uma reflexão profunda sobre a natureza do poder e sobre a forma como nos tornamos colaboradores involuntários de sistemas que nos vigiam. Essa resenha procura refletir a riqueza e a complexidade da obra, destacando os principais acontecimentos e elementos críticos que compõem o raciocínio Foucaultiano. O impacto da obra reside na sua capacidade de revelar que, mesmo em uma sociedade que se julga evoluída e racional, os mecanismos de disciplina e controle se reinventam continuamente, moldando a subjetividade e as estruturas sociais de maneira insidiosa e permanente. Portanto, Vigiar e Punir permanece como um marco no debate sobre o poder e a sociedade, proporcionando um olhar penetrante sobre as formas pelas quais a modernidade, sob o pretexto de humanizar e racionalizar, aprisiona o indivíduo em uma teia de vigilância que atravessa o tempo e os contextos históricos, mantendo-se tão relevante hoje quanto foi em sua época de publicação.